boa noite. Estamos começando mais uma edição do Café com Você. Estamos felizes aqui porque eu estou ao lado de duas grandes amigas, duas grandes companheiras, mulheres batalhadoras, né, incentivadoras e mulheres que estão à frente de muitas lutas, viu? E eu tenho o prazer e a honra de receber aqui a doutora Solange Dantas Asbar e também a Sônia Dantas. Solange Dantas e a Sônia Dantas Asbar. Pronto, confundi um pouco das coisas. Tá vendo? A gente começa a rir, né? Não presta atenção no que está fazendo. Estamos em família. Tá tudo bem, Solange? Graças a Deus, muito obrigada. É sempre um prazer muito grande, tudo em paz, graças a Deus. E você, Sônia, como é que estão as Também. coisas? Também, graças a Deus. Na luta, né? No movimento, porque não podemos parar. Aliás, vocês estiveram na Câmara Municipal hoje, né? Infelizmente não temos uma passadinha. E como é que foi lá? Mas os universitários estão à frente mesmo, indignados, a população está mesmo procurando, buscando a solução, né? Claro. Aliás, eles estão nos representando mesmo, né? Porque a voz deles é a voz da população. É a voz do povo, exatamente. 90% da população é realmente contrária ao aumento abusivo. Aliás, que fique bem claro, porque parece que as pessoas não entendem quando a gente fala que nós estamos contra o aumento. Eu não estou contra o aumento de ninguém, gente. Eu quero que todo mundo ganhe muito bem, entendeu? Eu queria que os aposentados estivessem ganhando R$ 2.500 pelo menos, entendeu? Cada um deles. Porque o salário de miséria e fome que se paga nesse país, quando se vem com pedidos de aumento, e isso vem, claro, vem lá de cima, um efeito dominó, mas efeito cascata, você não tem a mesma receptividade com esse povo mais pobre, que recebe salário mínimo, com os aposentados, enfim, quer dizer, é muito complicado isso. Né? E aí a gente escuta, por exemplo, o presidente da Câmara dizendo que na casa dele, ele dá a canetada. Eu entendo isso, se no seu local de trabalho você tem condição de pagar bem para os seus funcionários, maravilha. Né? Então ele alega que o problema não é da Câmara, o problema é o resto que não tem condição de ganhar. Só que existe uma série de coisas que a gente questiona, né? Porque em lugar nenhum o piso é um piso desse. Então eu não sou contra que ganhe muito bem. Eu acho que tem que ganhar 20, 30, só que tem que fazer por merecer. Eu nunca vi um emprego onde você simplesmente consegue ser empurrado lá dentro, porque muita gente é colocado, não sabe nem como é que cai lá. É a igreja que vota maciçamente, é a comunidade, o cara se vê lá dentro. Muitas vezes não sabe nem falar, nem escrever. O que ele vai fazer lá dentro para justificar um salário desse? Então, é isso que o povo está cansado e questiona realmente. Acontece em todas as esferas. Você pode conseguir um emprego, mas você tem que ter, no mínimo, preparo para estar nele. Agora, você vê pessoas lá dentro que não abrem a boca, não fala, entra mudo, sai calado, não faz um projeto. Você está ganhando o quê? Para fazer o quê? O quê, né? Então, eu acho que a população demorou, tem que se revoltar mesmo. E isso não é só a nível municipal, isso está aumentando dia a dia. Hoje você viu que puseram rato a hora que o cara estava falando. Quer dizer, se a moda pega, meu filho, comecem a se preparar e pôr as barbinhas de molho. É verdade, é porque o povo já não aguenta mais. Isso significa uma situação que já extenuou todo o bom senso, toda a paciência, não é? E domingo todos vão sair às ruas, não é? Vamos sair para caminhar, exatamente reivindicando uma inversão desses conceitos, né? Desses valores que estão perdidos aí, porque a gente tem muita coisa para fazer nesse país, é um país rico de gente boa, não é? De gente honesta. Sabe, isso é que eu penso, nós temos um mau exemplo aí, né, no meio político brasileiro, mas nós temos pessoas boas lá dentro também que têm vontade de fazer alguma coisa, mas pelo peso da história não quer, né? Exatamente, né? Alguns se sobressaem ainda, mas com muita dificuldade eu percebo isso. Mas olha, eu tenho um prazer muito grande de recebê-las aqui e quero lhe cumprimentar porque esses dias a doutora Solange foi homenageada pelo nosso Rotary, né, o Rotary Club do Sudeste, não foi? Limeira Sudeste, nós pertencemos ao Morro Azul, mas ficamos muito contentes com esse reconhecimento, porque realmente, tanto você quanto a Sônia tem feito um trabalho que faz uma grande diferença na cidade, viu, Solange? A gente conversa com... aliás, eu vi os manifestos de quando você recebeu
essa homenagem, né? Que coisa bonita, né? Tão gostoso. Essa é a maior recompensa, né, Solange? Não tem dúvida. Esse carinho, né? É o carinho, o reconhecimento. Esse é o segundo Rotary, né? Que a gente recebe a homenagem. E claro que todas elas são extremamente importantes, mas quando se trata de um clube de serviço idôneo como é o Rotary, tem um peso muito grande, né? Então, assim, não tem dúvida. Eu acho que essa é a maior recompensa que um profissional pode ter, né? Ter seu trabalho reconhecido, e isso não tem preço. Claro. Aliás, eu só não quero esquecer que nós temos uma campanha agora com o Rotary. No dia 25 nós vamos vender pizzas. Depois eu vou trazer aqui os dados, os detalhes. E eu quero que as pessoas ajudem, porque é tudo para a Ariu, né? Dessa vez. Aliás, todo ano eles fazem a queima do alho. Esse ano não vai ser possível por algum problema com datas, alguma coisa assim. Então nós vamos fazer... Já que a gente falou de Ariu, vamos aproveitar para pedir para as pessoas levarem os jornais. Você estava pedindo hoje, né? Porque a Ariu precisa para o trabalho com o pessoal. Então não jogue o seu jornal fora, nem coloque no reciclável. Põe numa sacolinha, a hora que puder, dá uma passadinha lá na frente da Ariu e deposita lá. E é bem útil para o pessoal. E nós também abrimos através da dança terapia, que as aulas são toda segunda-feira às 19 horas, lá no salão da igreja. E justamente uma das integrantes lá da Ariu é a Aninha, Ana Nelly, claro. E ela dança conosco e trabalha na Ariu, né? E aí ela pede. Então o nosso pessoal já está habituado. Pode levar na igreja. Pode levar nesse dia. Igreja São João. São João. Outra coisa também, o pessoal do Jardim Vista Alegre, Jardim Alvorada, Dutra, pode levar na loja Lunis, que é lá da Bel Guedes. Eu estou precisando desse, eu tenho umas doações. Aliás, você estava me falando que a loja lá, ela tem um fundo ela faz parte do departamento social, né? Tá, o nome da loja é Lunis, L-U-N-I-S. Lunis. Tá dando microfone, não tá não? Não? Lunis, o endereço? Fica na rua Jornalista Arquímio de Barros. Jornalista Arquímio. Arquímio. Escreve Archímio. Tá. Com CH. Archímio. De Barros, 298. 298. Isso. É sobre a loja. Embaixo tem o restaurante Managril e na frente tem a Drogalim. Essa rua é conhecida, não é? É bem conhecida, é a rua, como eles falam, é a rua do ônibus. Tá, a rua do ônibus. Passa o ônibus, a rua do ônibus. Eu quero começar a tratar de um assunto aqui que eu acho que é de extrema importância. Eu quero ler até um pouco para vocês se inteirarem desse tema que nós vamos abordar hoje aqui, que é a redução da maioridade penal. A partir dos 12 anos, qualquer adolescente é responsabilizado pelo ato cometido contra a lei, ou seja, já existe uma lei que penaliza esse menor. Essa responsabilização, executada por meio de medidas socioeducativas previstas no ECA, tem o objetivo de ajudá-lo a recomeçar e a prepará-lo para uma vida adulta de acordo com o socialmente estabelecido. É parte do seu processo de aprendizagem que ele não volte a repetir o ato infracional. O ECA prevê 6 medidas educativas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Recomenda que a medida seja aplicada de acordo com a capacidade de cumpri-la, as circunstâncias do fato e a gravidade da infração. Acontece que muitos adolescentes que são privados aí da sua liberdade não ficam em instituições preparadas para a sua reeducação, reproduzindo o ambiente de uma prisão comum. E mais, o adolescente pode ficar até 9 anos em medidas socioeducativas, sendo 3 anos interno, 3 anos semiliberdade e 3 anos em liberdade assistida, com o Estado acompanhando e ajudando a se reinserir na sociedade. Só para você ter uma ideia, o índice de reincidência nas prisões é de 70%. Né? O rebaixamento da idade penal reduz os índices de criminalidade juvenil, doutora? Não reduz.
Mas eu sou favorável à redução, porque assim, nós estamos vivendo numa época onde seria utopia você querer dizer que um rapaz de 16 anos é uma criança considerada há 30 anos atrás. Com toda essa tecnologia, com toda a evolução que houve no mundo, quer dizer, ele já tem conhecimento das coisas. É claro que nós não vamos acabar com esse índice, mas a culpa não é da idade. Eu acho sim, matou, tem que responder por isso. Não tem essa de, mas é menor de idade, 17 anos e 11 meses. Né? Então a gente sabe que o que vai acontecer, se eles usavam o de 15 como laranja, eles vão começar a pegar as crianças de 10, de 11. Então não é a solução, mas tem que se fazer alguma coisa, tem que se coibir. Por que esse índice tão grande de reincidência? Porque não existe trabalho nenhum adequado, voltado à ressocialização. Sim. O papel aceita tudo e é muito bonito. Aí você leu quantos itens, você fala, nossa, até chegar na internação, esse indivíduo tem uma série de oportunidades, né, de ser reinsercido na sociedade. E todos nós sabemos que é tudo balela. É assinar carteirinha, literalmente vai lá uma vez por mês, assina uma carteirinha, se manda, não faz nada. A gente ajuda, contribui com o ócio desse menor, quer dizer, você contribui para ele continuar bandido, porque não pode trabalhar, não pode fazer nada, quer dizer, espera um pouquinho, como é que vai se educar dessa forma? Então, é claro que tem uma série de coisas que precisam ser modificadas, mas é preciso mexer na ferida para que aí as outras comecem a serem mexidas também. Eu acho que é mais ou menos como acontece lá na Indonésia, né? Esses dias eu estava vendo aqui até teve um amigo meu que se dispôs um pouco comigo por eu ter colocado no Face isso, mas o presidente da Indonésia falando que ele acha muito estranho, que tem alguma coisa estranha aqui no nosso país que permite, né, que nós tenhamos esse índice tão grande de criminalidade, mas assim, ele estava falando exatamente do tráfico, né? Que no país deles, eles não aceitam isso. Isso é lei, a lei precisa ser cumprida. Então, se a presidente tem tanta pena assim, então que ela retenha os traficantes no seu país e não exporte para outros, porque se chegar lá, eles não vão viver mesmo. Então, quer dizer, é uma lei dura. Mas é uma lei não pode ser mole. E o que acontece no nosso país é que a lei é para pobre. Eles ficam bravos, mas não adianta. Me fala quem são os grandões que continuam presos. Quer dizer, agora pega um pobre coitado aí que rouba meia dúzia de ovo no supermercado, esse está em cana. Está em cana em muito tempo. Quer dizer, então não é possível que se permaneça dessa forma. Quer dizer, onde vai o dinheiro? A gente sabe, escuta, quando você vê falar que um menor custa R$7.000 mês para a entidade da casa, Fundação Casa, que mudam o nome, mas no fundo é tudo FEBEM do mesmo jeito. É aquela história, o Estado não cumpre com o que está sendo feito? Quer dizer, cadê a reinserção? Como é que você vai inserir novamente na sociedade um garoto sem dar a assistência necessária? Quer dizer, se tivesse o tratamento adequado, onde esse menino ficasse no local, não é para ele ser marginalizado, mas ele vai ter que estudar, vai ter leitura, vai ter incentivo para arte, vai fazer trabalhos manuais, não vai morrer se ele tiver que varrer um salão, se ele tiver que limpar um banheiro. Não pode. Tudo é proibido, porque vai frustrar, porque é menor, não pode trabalhar. Então, se não pode trabalhar, tem que roubar, tem que matar, que é o que eles acabam fazendo. Agora, a mesma mãozinha de 12, de 15, mata do mesmo jeito que o de 30, 40. Aliás, então tem que ser punido. Isso, né? Tem que ser punido. Agora, a educação fica a desejar, porque eu fiquei Você é professora, né, Sônia? Praticamente quase 40 anos em magistério, dando aula e tal, acompanhando. Eu tenho alguns exemplos, inclusive, né, de uma escola onde eu queria, porque eu sempre metida com dança e apresentações, sempre gostei disso, e eu escolhi algumas crianças, né? Então me interrogaram: você tá louca? Você vai pegar esses marginais? Que é isso, né? E mas isso na frente da criança, dizendo, eu olhei para eles, olhei bem nos olhos e falei, não, mas eles são excelentes. Aqui comigo eles são. E olha, só para contar o término dessa história, há pouco tempo atrás, no ônibus, estou vendo um rapaz olhando para mim, já senhor, né, porque é diferença de idade, e olhando para mim, eu já incomodada com aquele olhar.
Aí ele conseguiu chegar próximo a mim e disse assim, lembra de mim? Eu disse, mais ou menos, é que vocês se transformam, né? Então ele disse, eu sou aquele menino. Lembra que as professoras falaram que eu era um caso perdido, que eu não prestava? Olha só. E daquele dia que a senhora olhou para mim e disse que eu era aquilo que eu não era, eu comecei a me transformar. Hoje eu sou advogado e estou no ônibus porque meu carro está... deixei para lavar. E agora eu vou visitar minha mãe, não sei o que e tal. Então contou ali. Ou seja, e ainda disse, histórias, e ainda ele disse, não faço questão que alguém aqui do ônibus escute. Pode ouvir, porque começou. Eu até fiquei... A gente fica, né? Emocionado e tudo mais. Então, essas crianças, como o meu Solange falou, 12 anos, pegam uma arma, pegam uma faca, têm essas mentes, não é, vazias de coisas boas, mas eles têm conteúdo, né, senhora? Exatamente. Eles têm conteúdo. Sabe por quê? Eu também tive uma experiência com banda de igreja. Nós íamos muito para o tempo da FEBEM, né? Então a gente ia muito, todo mês a gente fazia uma visita para eles. E aí você percebia que no meio daquele pântano todo, porque, é uma coisa terrível, você olhar para um rapaz, ele te olha com ódio. Se ele pudesse, ele pulava em cima de você e te matava ali dentro mesmo, entendeu? Quer dizer, tem um contexto espiritual nessa coisa que muitas vezes não se leva em consideração, mas que precisa ser avaliado também, não é? Em compensação, nós víamos crianças que escreviam poemas, poesias, faziam desenhos e colavam para a gente ver quando chegasse. E aquilo, olha, dói no coração você ver crianças que estão lá dentro, que saem de lá mais criminosas do que entraram, porque é uma escola do crime aquilo ali, né? Verdade. Então, a estrutura dessa fundação, ou que era FEBEM, não importa, eu acho que é exatamente isso que eu falei, quer dizer, não adianta endurecer as leis se o Estado não cumprir com a sua parte também. Porque você vai começar a pegar, viu, Solange? Eu tenho um pouco de dúvida, tá? Eu não sou totalmente favorável, mas eu acho que existem pessoas que precisariam estar mesmo atrás das grades, não com adultos, evidentemente, mas existem casos e casos, quer dizer, de você fazer uma análise, você como psicóloga sabe disso, que existem crianças que têm recuperação, que podem ser recuperadas. Agora, onde é que tudo isso começa, doutora? Mas você vai responder isso para mim após o intervalo. Nós vamos para o intervalinho comercial e a gente volta já já. Muito bem, aqui comigo, doutora Solange Dantas e Sônia Dantas Asbar, conversando sobre a redução da maioridade penal. Só como dado de informação, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo e um sistema prisional superlotado com 500 mil pessoas presas. Só fica atrás mesmo o número de presos dos Estados Unidos, que é 2.200.000, a China tem 1.600.000, a Rússia 740.000. E agora, fixar a maioridade penal em 18 anos é a tendência mundial de 54 países. E daí eu tenho dados aqui também de que mais de 50 entidades brasileiras aderem ao movimento 18 razões para a não redução da maioridade penal. O Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, a CONANDA, defende o debate ampliado para que o Brasil não conduza mudanças em uma legislação sobre o impacto dos acontecimentos e das emoções. Conselho Regional de Psicologia, do qual você faz parte, doutora Solange, lança a campanha 10 razões da psicologia contra a redução da idade penal. CNBB, OAB, Fundação Abrinq lamentam publicamente a redução da maioridade penal no país. A Unicef expressa sua posição contrária à redução da idade penal, assim como a qualquer alteração dessa natureza. Acredita que ela representa um enorme retrocesso no atual estágio de defesa, promoção e garantia dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. A Organização dos Estados Americanos, OEA, comprovou que há mais jovens vítimas da criminalidade do que agentes dela. E aí, né? Eu acho que daí nós voltamos aí ao que você falou, quer dizer, são mais crianças que estão sendo assassinadas, no caso, do que os próprios agentes dessa violência, né? Exato, mas é por isso que alguma coisa tem que ser feita. Então, nem que seja para dar um chacoalhão e fazer com que as nossas autoridades comecem a debater o tema,
Porque o que não pode é achar que está tudo certo. Porque mesmo em relação à criança e ao adolescente, tem muita coisa na lei que favorece a criança e o adolescente sem dar nenhuma responsabilidade maior nas atitudes. Então eles têm os direitos e você vê que acabam usando como marginais, né? Eu sou de menor, não põe a mão em mim, que eu te arrebento. De menor, né? A falta de respeito com os adultos, com os pais, porque encosta a mão em mim que você vai ver. Quer dizer, eles ameaçam. Exatamente. Então, mas por quê? Porque não adianta querer fazer lei no nosso país, que é usado em país de primeiro mundo. Sim. País que não investe em educação tem que investir em penitenciária mesmo. O Brasil não investe em educação, quanto mais burro, melhor. Quer dizer, é só para inglês ver. Quando você fala, não, o Brasil não tem analfabetismo, pera um pouco. Aonde? 13 milhões. Pegue o povo que hoje orgulhosamente diz que tem segundo grau. Peça para escrever, meu filho, escreva aí segundo grau completo. Ô dona, mas é de mão ou de forma? E aí escreve grau com L, quer dizer, é uma beleza, e está na faculdade, quer dizer, então, é só para dizer, porque antigamente o primário valia muito mais do que muita faculdade de hoje. Eu lembro que na minha época... Você tem segundo grau, o cara não sabe ler, criatura, e fala que está no segundo grau. Aí no barzinho perto de casa tem, entre... música ao vivo. Ao vivo com L. Então não adianta enganar, não adianta se iludir. A coisa realmente é um tema pesado, é um tema que gera polêmica. Você sabe que muita criança é vítima da marginalidade, mas a gente sabe, as autoridades sabem quantas crianças no Nordeste que ainda são usadas pelos gringos para prostituição, para uma série de coisas, pela própria miséria que vive, vendem as filhas. A gente sabe que isso acontece até hoje e finge que não estão vendo nada. Então, alguma coisa tem que fazer. Era essa pergunta que eu te fiz antes do intervalo. Quer dizer, aonde que começa tudo isso, doutora Solange? Olha, muito disso começa pela própria miséria humana, né? Porque você não pode condenar. É fácil a gente falar, bem, claro que tudo começa pela família, tudo. A família é a base de tudo e de todos. Mas a gente sabe também que é difícil você comparar uma pessoa que nasce numa pobreza danada, vive numa situação de miséria. Você vai querer que a criança ou que aquela família tenha a mesma maneira de pensar que o outro que tem alimentação, escola, roupa adequada. A gente sabe que é difícil. Mas o que o governo faz? O governo dá esmola, né? Ele incentiva vagabundo. É um sistema paternalista. Exatamente, mas por quê? Porque busca sempre o voto. Né? É o voto que interessa. Ninguém acaba com a seca no Nordeste, por que será? Né? Porque a gente tem sistema de irrigação lá em alguns estados que eles produzem uva, produzem melão, tem verduras, tem legumes, é uma coisa maravilhosa. Né? Quer dizer, ou seja, com boa vontade, é que não existe realmente, você tem toda a razão. Então não é tão simples assim. Então você fala assim, nossa, mas não pode. Tá, não pode, mas tem que pelo menos chacoalhar. Vamos começar, porque aí, olha aí, as entidades se manifestam, a população começa a dar palpite e alguma coisa tem que ser feito. Agora, você errou, tem que ter punição. Ninguém está mandando prender, esquartejar, matar. Sim. Agora, hoje não pode pôr de castigo. A criança soca a mão na sua cara, mas não pode fazer nada, né, dona? Porque senão o Conselho Tutelar diz que prende a mãe, prende o pai. Isso, então, cria bandido. Cria bandido. Então, eu acho que assim, precisa se sentar, precisa se discutir, precisa se refletir, mas precisa principalmente educar a população. Porque o povo não entende. Porque essa redução penal, ela só da idade penal, ela só tem uma função. Ela vai tratar do problema, mas não das causas. Exato. Do problema, né? E depois outra, a gente sabe que isso é história para boi dormir, porque você acha que de uma hora para outra eles vão criar condições. Onde vai colocar? Não tem lugar para pôr os presos que já tem, já está soltando bandido aí, porque não tem lugar para ficar. Aí muda a lei, muito bem, maravilha, mudou a lei. Na semana seguinte, começa a pôr a lei em prática. Aqui em Limeira, quantos menores lotaram? Lembra quando começou a briga que ninguém queria que a casa, a instituição FEBEM viesse para Limeira e foi aquela luta toda? E em pouquíssimos meses, entopetada de gente, a maioria tudo de Limeira. E aí? Amanhã vai ter uma entrega de livros lá, que a Cleusa, que é aquela pessoa maravilhosa lá que trabalha com essas crianças,
e ela também está na Fundação Casa, né, dando o seu apoio lá através da música, da dança, né? Ela também é bem envolvida com isso, né? Acho o trabalho dela lindo. E amanhã eles vão levar os livros para montar uma biblioteca lá na Fundação Casa. Eu achei isso sensacional. Eu acho que é assim, é cada um. Eu penso o seguinte, sabe, Solange? Se todos pensassem, eu não sei se a Sônia concorda, se todos pensassem um pouquinho, não é que fosse, né? Especialmente os meios de comunicação, que eu acho que estão muito aquém do que a gente precisa realmente, sabe? Porque há muita omissão, né? Então, de repente, você fazer um jornalismo sensacionalista, porque você vende mais, porque tem mais público, né? E eu fico horrorizada com isso, porque eu percebo que as pessoas parecem que gostam de crimes, de gente morta, ensanguentada, isso faz um sucesso na televisão, e quer dizer, ao ponto que a gente poderia começar a incentivar, mostrar coisas que são, sim, projetos, iniciativas, que né? Essas iniciativas, elas só aparecem quando, por exemplo, a TV mostra, Criança Esperança, aí você vê, puxa, eu não sabia que existia isso. Uhum. Aí aquela outra Teleton. O Teleton, você fala, incrível, como é que eles conseguem fazer, né? Agora, tem aquelas formiguinhas que trabalham, que ninguém fica sabendo o que é que faz, o que, né, que são ajudas, mas é assim, é aquele grãozinho de areia naquela imensidão, né? Mas graças a Deus por isso, né? Porque ainda tem, como vocês, por exemplo, quantos são os grupos lá hoje, Sônia? São 12. 12 grupos. 12 grupos. Tá. Que aí é o que... Eu, na verdade, eu dou minha picadinha em 3, né? Não, que é 5, quase todos. A Sônia está sempre pronta para socorrer e para ajudar. Tem o de canto, que é o Cantando a Vida, o Dança Terapia, Alegria Interior. Tem o Risoterapia, tem o Arte e Vida, que é a Arte Terapia. O Acordar, Teatro Terapia. O Esperança, que é depressão, droga e álcool. Madoc, mulheres que amam demais, obsessivas e compulsivas. De Mãos Dadas, que é o câncer de mama. Contrassenso, que é o de combate ao assédio moral. O Amor e Equilíbrio, que é o de doenças autoimunes. E o Revendo a Vida e Hepatite. A gente, é interessante, né? Tá falando eu tenho um filho que tem o vírus da hepatite C. Não tem doença, graças a Deus, não tem, é hemofílico também. Então, você imagina, né? Quer dizer, foi por conta disso que ele acabou contraindo o vírus. Isso lá nos anos 80, né? Mas agora tem uma medicação que não está sendo distribuída ainda, sabia? Já vai começar. O governo ainda está meio que, pelo menos lá em Curitiba está assim. Mas eu queria, pedir o seguinte, quer dizer, as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, que muitas vezes são pessoas que têm uma condição financeira melhor, não sabem o que fazer, começam a se sentir incomodadas, assim, às vezes deitam a cabeça no travesseiro e passam uma noite inteira sem dormir. Será que a pessoa tem noção do que isso significa na vida dela? Porque eu acho que Deus cobra da gente algumas atitudes, entendeu? Quando ele vê que você tem condições para, e cada um de nós tem, para fazer o mínimo que seja. Não é como, por exemplo, estou pedindo lá 1 litro de leite. Nós vamos fazer o nosso segundo encontro de mulheres agora no dia 14, lá na área de Lazervânia, e eu já pedi, quanto que custa olha só, quanto custa o convite? Não custa nada, não é? É de graça. Mas se vocês puderem trazer 1 litro de leite, tragam, porque a gente vai reunir e vai levar lá na Pratique, que está fazendo agora uma campanha pro Cantinho do Vovô, que eles estão sem leite lá. E daí, como eu sempre falo nos meus grupos, eu falo assim, 1 litro de leite é o mínimo para aquele que realmente é difícil tirar do bolso os 3, 4 reais para comprar o leite. Você que pode mais, dou uma caixa, dou uma dúzia. É verdade. Você está fazendo uma caridade, não vai faltar para você e vai ser benéfico para muita gente que realmente precisa. Não é? Então é isso, gente. Eu queria dizer assim, cada um fazendo o mínimo que seja, né? Uma coisinha, não é, Sônia? Fazer a diferença na vida de alguém. Eu vejo que você estava assim, falando, eu queria mandar um beijo para a Bel e para a Neuza, que são 2 guerreiras também, são, né? Companheiras ali, são nossas... A gente fala que são alicerces, elas estão sempre, às vezes não aparecem, estão por trás. A Bel ganhou, foi sorteada aqui com a cesta, fiquei tão feliz. E aí ela foi buscar lá no sábado, né? Aliás, gente, sábado eu vou estar lá no Enxuto de novo, vão pra lá, viu? Das 10 ao meio-dia eu tô lá, depois das 3 às 5 da tarde também. Quero que vocês vão lá tomar café comigo e aproveitar as promoções, as ofertas lá do Enxuto, mandar um abração lá pro pessoal, porque é pessoal legal, viu? Esse pessoal do Enxuto, sabia? Eles me conquistaram de todos os
os supermercados aqui da cidade foi aonde eu encontrei receptividade. Nós temos 2 gerentes, hoje tem o Sidney, que o Sidney não estava na época que eu comecei essa parceria com eles, só o Leomar, mas o Leomar é uma pessoa maravilhosa, mora em Campinas, vem todo dia, volta, agora está com um bebezinho e tal. O Sidney é uma graça de pessoa também, e a Rosana que atende ali no atendimento, se for lá atrás da Rosana é uma menina que se desdobra. Eu digo, gente, como é que pode, num supermercado, tem pessoas que eu acho que vão reclamar, claro que em todo lugar tem isso, não tem 100%, não é todo mundo assim. Mas eu fico impressionada porque eu vejo a preocupação que eles têm com as pessoas, com os clientes, sabe? Eu acho isso legal, essa receptividade também. Vamos fazer uma promoção? Não, vamos fazer a cesta. Quer dizer, eles são os primeiros a se animarem, entendeu? E sugerir, se eles não sugerem, a gente sugere, não, mas eles já abraçam a causa. E eu acho que isso é o mínimo que se pode fazer. E é o mínimo mesmo, gente, porque eu acho que nós temos, que nem, por exemplo, você acha que o dono do instituto não tem condição de repente, dar um carro de presente aí para uma entidade? Claro que tem, entendeu? Agora, às vezes falta você chegar na pessoa, né? Porque tem muita gente com dinheiro que às vezes não tem, ela não sabe o que ela faz, né? Ela não sabe para onde partir, né? Então, eu sugiro que vá ser voluntário em alguma entidade. Vai trabalhar com a gente no Rotary, que é maravilhoso, entendeu? São muitas campanhas, nós atendemos muitas entidades na cidade, eu acho isso muito legal mesmo. A gente está falando agora daqui da Ariu, porque nós vamos ter a pizza agora no dia 25, e eu acho bacana que é uma oportunidade de alguém ajudar, não é? Com certeza. Inclusive porque a Ana conta muito, né? Que o trabalho dela lá depende dos jornais. E se esses jornais não aparecerem, porque está diminuindo, eles ficam sem ter o que fazer, então nem para ir até... Então aí você vê que realmente depende só de boa vontade. Porque o jornal, ninguém está pedindo para você comprar um jornal e levar lá. Sim, todo mundo tem um jornal lido em casa, que na maioria das vezes põe no lixo, põe no saco, dá para... né? Então é só boa vontade. Então a boa vontade não precisa ser só pegar o meu. Fala com o vizinho do lado, eu pensei nisso, recolhe, olha, essa semana isso, né? Eu pego da rua, semana que vem vai você. Quer dizer, é uma coisa gostosa, você aproveita para encontrar o vizinho, bate papo, e está fazendo benefício para quem realmente casal precisa. Lá na dança terapia, Israel e Cecília. Eles são uma graça. Eu leio o jornal do que trazem. O pessoal já sabe, bate lá e leva. Ela chega carregada. Caixa, sacolas, né? Que já sabem. Vamos combinar isso então, gente? Vocês que estão em casa agora ouvindo o programa, separem o jornal em casa, ou peguem dos vizinhos, vai na casa da sogra, na casa da sobrinha, sei lá, vão juntando os jornais e levem lá na Ariu. Ariu é facinho, ali junto do antigo zoológico, né? O zoológico que era uma maravilha, né? Não esse zoológico agora, Jesus, eu fico até assustada com esse zoológico novo agora aqui, viu? Não, porque eu Mercedes ali. Não, mas porque esse era um zoológico, agora o outro lá é um espaço de cimento armado, né? Uma coisa terrível. Não, mas eu digo assim, para a pessoa saber aonde é Ariu, é ali no Jardim Mercedes. Você me fala Jardim Mercedes, eu ia dançar aqui. Aonde que fica? Agora, se quiser, às vezes acontece de ter condição de juntar bastante, não tem como levar. Chama a gente. Então pode telefonar lá no meu consultório que a gente consegue gente para ir buscar. 3453-3579. Repita. 3453-3579. E aí, claro que aí procura juntar, pega dos vizinhos e tal, é só ligar que a gente arruma pessoas para irem buscar. Tá bom, meninas, muito obrigada. Sônia, querida, vai dançar bastante. Essa mulher dança, ela é maravilhosa, viu? Ela faz as coreografias dela nas festas, eu acho você sensacional, viu? E não importa a idade, né? Tá todo mundo participando, né? Muito Nós legal. temos lá crianças de 3 anos, até senhorinhas de 80 e tanto, né? As menininhas, e gostam, né? Fazem questão de comparecer. E agora com essa história de zumba... Estão zumbando também? Eu faço uma semi-zumba, porque não aguenta, né? Lógico. Nem o meu aguenta. Mas é divertido. E é o objetivo da dança terapia, né? Aquela reunião, a gente joga, a gente brinca. Segunda-feira foi uma segunda atípica, porque tivemos lá
a ótica Crislen. E voluntariamente foi lá, tirou dúvidas e isso. pessoal. Pensa que mas nós não vamos ter aula, então paralelo, ficou uma turma para cá, outra cantando para lá, e a gente se exercitando com a bola, é uma coisa muito Tem boa. Espaço aberto lá para todo mundo? Como é que é? À vontade, portas toda abertas, segunda, toda segunda. Eu falo assim, olha, chega lá às 18, porque já vai se entusiasmando com o canto. Tá. Porque às vezes as pessoas querem só dançar, aí quando você vê, elas já estão cantando. Porque tem um grupo de canto, Né? Porque tem lá. o grupo de canto. E depois a dança-terapia. Tá. Então, Que segunda-feira... não é dança de salão, por favor. Não é dança de salão, é outra coisa. É todo mundo dançando junto. Segunda-feira na igreja São João. Agora, em que primeira fica na mão... Jacó Fanelli ali, tá? pertinho Isso, perto da sorveteria, atrás do Gran. Tá. A Sônia, brevemente, a gente está só aguardando a definição da data, mas ela, depois de tanto tempo, merecidamente receberá o título de cidadã limerense. Oh, meu Deus, muito merecido. Obrigado viu? na Câmara Que Municipal, bacana. o vereador Zé da Mix fez a indicação, foi aprovado por unanimidade. E agora, assim que tiver a data marcada, a gente divulga para convidar todo mundo para estar indo lá para vê-la receber. Então tá bom. Bom, eu quero deixar um abraço grande então para todos vocês que nos acompanharam até aqui e espero que vocês tenham uma noite feliz e vocês que continuem com essa missão maravilhosa, né, abençoadas por Deus, que eu sei que vocês são, não é, que a gente tenha cada dia mais pessoas unidas, não é, nesse projeto todo, né, que já é uma realidade, não é um projeto, é uma realidade, né, e que vocês realmente façam muito sucesso. E para vocês em casa aí, um beijo carinhoso, muito obrigada pelo carinho, viu, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que a graça e a paz do Senhor esteja no lar de todos. Amanhã, às 20 horas, eu estou de volta, porque todos os dias às 8 da noite, aqui na Mix, o meu café é com você. Tchau, até lá.